Então, os exércitos israelitas se acamparam no Monte Gilboá para combaterem os filisteus. Algo mais do que o temor do inimigo, a quem já derrotara em oportunidades anteriores, perturbava ao rei de Israel nessa época. Samuel, desde muito tempo ignorado por Saul, não podia mais ser entrevistado. Saul voltou-se para Deus, mas não obteve resposta por meio de sonhos, nem pelo Urim e o Tumim ou dos profetas. Ficou atemorizado, em desespero, apelou para uma média espírita, que ele mesmo banira no passado, localizado em Endor, uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação. Saul pediu para ver a Samuel, sem importar o poder que essa mulher possuía. É patente no registro sagrado, segundo se vê, em primeiro livro de Samuel 28, do versículo 3 ao 25, que a intervenção só podia ser sobrenatural, capaz de trazer um ser das trevas, travestido do profeta Samuel, em forma espiritual, como fora do controle, ou estava fora do controle dela. Essa mulher espírita, nesse período, o Saul, quando ele ascende ao reinado, ele faz da forma correta. O que ele fez? Ele mandou que se matasse, não foi nem que banisse para outro lugar, que se matasse todos aqueles que usavam desse artifício de adivinhação, esse artifício de espiritualidade, porquanto isso era idolatria diante do Senhor. Só que essa mulher, ela ficou guardada, ela ficou ocultada, justamente por algo que vai ser inusitado. Essa mulher, ela foi guardada por Abner, porque essa mulher era a mãe de Abner. Então, por este fato, essa mulher foi a única nessa época que escapou com vida. Quando o Saul fala para Abner que ele precisava de consultar alguém e ele não sabia o que fazer, o Abner diz: olha, tem uma mulher que ela pode fazer isso. Saul se espanta com aquilo justamente por quê? Porque ele mandou matar todo mundo. E tem uma que está guardada, era justamente a mãe de Abner. E o Abner leva o Saul até lá, e o Saul, então, vai consultar aquela mulher pedindo que se traga alguém importante para ela. E existe até um embate teológico quanto a esse contexto, se realmente ali era o Samuel que apareceu, porquanto fez predições que foram cumpridas, ou se ali foi um espírito maligno que aparece ali diante do Samuel naquele momento. E é claro que quem passa para o lado de lá, ele não volta, senão a Bíblia estaria em choque consigo mesma, e assim dando até origem à veracidade de uma doutrina espírita. Mas, na verdade, ali era um espírito maligno que está usando a imagem do profeta Samuel e aparece ali diante dele. Por que ela ficou chocada, então, com aquele relato de aparecer aquele ser, teoricamente, o Samuel ali diante dela? Porque aquela mulher, como ela tinha um domínio, de certa forma, dentro do contexto da mediunidade, isso é verídico, isso é latente, existe essa comunicação de pessoas que são voltadas à espiritualidade no sentido maligno, ou seja, pessoas que fazem contatos com espíritos malignos, isso é uma verdade, porém, esses espíritos malignos que eles atuam aqui, dentro desse contexto de aparecimento, essas pessoas que têm esse grau de evolução na mediunidade, esses espíritos malignos que se apresentam,
são espíritos de baixa patente, ou seja, são simplesmente demônios, tá? Anjos caídos não são demônios. Anjos caídos são anjos caídos. Demônios são demônios. E quem aparece ali são demônios. Só que os demônios, o que eles vão fazer? Eles, com artifício, eles vão aparecer de uma forma a apresentar a imagem de alguém, né? Então, dentro desse conceito da mediunidade, essa mulher, ela conhecia esse poderio, essa manifestação, e sabia que isso era possível, né? Só que ela, ao clamar e aparecer ali, aquele espírito, ela se choca não por ser ali a imagem do Samuel, mas por ser um espírito mais forte. Ou seja, quem aparece ali para ela era literalmente uma potestade. Ou seja, era um ser espiritual que não era comum aparecer a ela. Mas por que um ser daquela magnitude vai aparecer ali diante dela? Não era por causa dela, mas sim por causa do rei de Israel. Ou seja, aquele que tem a detenção da coroa de Israel. Ele é um sujeito em iminência. Ele é um sujeito importante. Que se esse sujeito ele fosse enganado por uma esfera maligna, então ele poderia perder todo o exército de Israel. Claro que Satanás não é bobo, e Satanás se lembrava muito bem da profecia de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Então, se dentro desse conceito errôneo, ele trouxesse dentro desse artifício um engano para Saul, então ali o Saul, ele seria enganado, e isso seria excelente para pôr em perdição todo o plano salvífico. Então, por isso que aquele ser espiritual de tal magnitude aparece não diante da médium, mas diante de Saul. Ela se espanta, e por causa desse espanto é que alguns aí têm esse embate teológico hoje na atualidade, que não vem de hoje, mas de larga espera, né? De uns que são adeptos, que realmente foi Saul que apareceu, Samuel que apareceu. Existe até algumas bíblias de estudo que mencionam, alguns comentaristas mencionam que literalmente era Samuel, porquanto o texto diz que era Samuel que apareceu, né? Mas Samuel ali, não em sentido literal, física, mas em sentido da imagem, simplesmente. E eu abro um parêntese aqui para trazer aos irmãos uma experiência pessoal dentro desse contexto. Minha mãe, ela pertencia a uma outra denominação, que eu já fiz menção em outras vezes, né? Mas minha mãe, com o passar do tempo, ela compreendeu a liberdade de servir a Deus e passou a servir a Deus juntamente comigo, né? E uma certa vez, ela em casa, ela viu uma imagem, ela olhou do quarto dela, então o quarto dela de frente para onde era meu antigo quarto, quando eu era solteiro, né? E ela olhou assim para o sentido do quarto, e ela viu a minha imagem lá. Era como se ela estivesse me vendo ali. E eu estava de lado, como que olhando no espelho, e de repente eu virei de frente para ela, ali a minha imagem, e disse para ela: eu vou te matar. E aí ela começou a clamar ao Senhor, e quando ela olhou de novo, aquela imagem já não estava mais. Naquela mesma noite, ao dormir, ela sentiu sufocada durante a noite, e ela acordou. E ela, ao acordar, ela viu que tinha como que uma sombra em cima dela, pegando ela pelo pescoço e com as pernas em cima, cobrindo os braços dela, para que os braços dela não se mexessem. E ela não tinha força ali para chamar o meu pai, que estava ao lado, na cama ao lado dela. E ela tentava e não conseguia por causa daquela asfixia daquele ser.
E ela começou a clamar ao Senhor ali em pensamento, e foi se dissipando a força daquele ser, de tal forma que ela conseguiu abrir a boca ali e repreender, né, de forma audível. E aquele ser desapareceu e não voltou mais, né? Mas isso foi no mesmo dia em que ela tinha visto ali a minha imagem. E aí, no outro dia pela manhã, eu passei lá para vê-la, e ela relatou aquilo que tinha ocorrido, né? Que era um ser com a minha imagem que apareceu diante dela e disse que ia matá-la, né? E na mesma noite, ele veio para cumprir aquilo que foi prometido, né? Mas justamente por que ele usou a minha imagem? Por quê? Porque ela passaria a congregar juntamente comigo. Ou seja, aquele ser queria trazer a ela uma erroneidade, dizendo que ela não deveria sair de onde ela estava saindo, para que ali ele tivesse um livre acesso sobre ela, né? Não era eu quem estava ali, mas aquele ser usou a minha imagem para dizer justamente isso a ela, né? Então aqui a gente entende claramente, dentro dessa esfera natural nossa, e dentro do conceito espiritual, de que esses seres espirituais, eles se transfiguram em imagens que nos são queridas, imagens que são importantes para nós, né? E foi justamente isso que ocorreu com o Saul. Claro que aqui a esfera de Saul era muito maior do que a minha esfera no contexto da minha mãe. Por quê? Porque dentro desse contexto era simplesmente a minha mãe. Para Saul, era toda a nação de Israel. E a nação pela qual viria aquele que o venceria. Então, ali veio diretamente um principado. Então, a médium, ao ver aquela situação, ela se assusta com aquilo, né? Ela fica assombrada, porque, na verdade, não era para ela se assombrar vendo um espírito maligno. Sim ou não? Não era para ela se assombrar, porque era algo que já estava latente a ela. Mas quando ela viu a magnitude do ser, ela então se espantou. E aí ela compreendeu que aquele homem que estava ali disfarçado diante dela era o Saul, que estava clamando pelo profeta Samuel. Ok? Não quero aqui fazer a cabeça de ninguém, não é a minha intenção essa, né? Então, se os irmãos quiserem acreditar em uma linha corrente teológica ou na outra, aí fica a critério de cada um de vocês, né? Eu tenho o meu entendimento e eu vejo claramente a contrariedade da doutrina espírita. Mas tem aqueles que, mesmo estudando, eles não conseguem conceber isso e tendem a partir por essa linhagem. Então, se você quiser acreditar da outra forma, nada contra, continuamos sendo amigos, amém? De fato, ela se responde por si só, né? Exatamente. É para trazer um engano, para trazer uma erroneidade, de fato. Contudo, antes de tomar a decisão, supra, Saul buscou uma palavra profética da parte de Deus no meio das suas aflições, mas Deus não lhe respondeu. Amém. Foi então que, no ápice do seu desespero, apelou a uma médium espírita. A obstinação em perseguição, aliás, em persistir na iniquidade e a recusa à direção do Espírito, lhe privou do socorro divino. De nada adiantou Saul invocar a Deus sem abandonar o seu mau caminho. Note os seguintes fatos. E aí nós temos A, B, C e D. O A.
o espiritismo é rigorosamente condenado nas Escrituras. Pastor José, por favor, Devarim 18, 9 a 12. Pastor Railton, Shemu, Êxodo 22, 18. E o pastor Mário, Vaikra, Levítico 19, 26 e 31. Vaikra, Levítico 19, 26 e 31. O seu é Devarim, Deuteronômio 18, 9 ao 12. Shemu, Êxodo 22, 18. Do pastor Railton. Deuteronômio 18, 9 ao 11. Quando entrar na terra do Deus, visitar, não procure imitar as coisas, repugnando que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém de modo que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos,